Aí os, as fofocas que vão chegando, né? A gente chama de fofoca, né? As informações. Alguns notaram que na missa do domingo, né, foi celebrada pelo cardeal Parolin, ele estava usando a mitra do Papa Francisco, né? Uma mitra que foi usada pelo Papa Francisco. Isso não pegou bem, né? Soou meio mal, né? Como eu sempre lembro daquela história do Fernando Henrique que tirou foto na cadeira do prefeito, né? Para Tirou eleição de prefeito. conexão para ele versus Jânio Quadros. Aí o Jânio Quadros venceu e desinfetou a cadeira. Né? Pois é. Jânio era. E aí, então isso aí não soou muito bem, né? Não pegou muito bem. Mas, assim, também não é isso que a Parolin vai perder a eleição por causa disso, né? É só uma Quanto o nota. Parolin está se comentando, é um acordo vergonhoso com a China e também É, certas questões financeiras também, né? sim, sim. Porque o Vaticano está quebrado, ele era secretário de Estado, então aí podem alegar incompetência aí na gestão, né? Aí alguns estão comentando que ele é cavalo paraguaio aí, né? Você acha que ele é um cavalo paraguaio ou não? Eu acho que se falou muito disso de segunda para cá, em que ele, claro, largaria com um apoio já muito forte, mas que as congregações iriam pesar bastante nisso, né? Só a presença do cardeal Zen, por exemplo, que é um cardeal de 93 anos de Hong Kong, que foi extremamente perseguido pelo regime comunista, foi preso, ele só está lá por autorização do regime, o regime deixou ele ir e voltar, só para as congregações, ele nem vota. Se especulou que ele iria discursar e iria, assim, digamos, né, expor o grande problema desse acordo. Depois, alguns jornalistas disseram que ele não faria isso, porque isso aí colocaria até a própria vida dele em risco, né? Mas o fato é que só a presença dele, como alguém que foi preso pelo regime, já tem uma força muito grande, né? Um homem de 93 anos, ele anda curvado, enfim, o Cardeal Zen é um homem santo, assim, sem dúvida. E então, de fato, esse acordo de hoje, para ajudar, alguém falou, olha, eu não sei com quem que o Parolin negociou esse acordo lá na China, mas não devem ser muito amigos. Hoje, a China, um bispo, fo- a- a- como que foi? Uma paróquia lá na China disse que estava nomeando os párocos lá, a mando de um bispo que não era bispo, um bispo que não foi escolhido pelo Vaticano, né? Ou seja, deixando claro que as coisas lá estão acontecendo, é uma igreja paralela, é uma igreja oficial, a qual o Vaticano está submisso e não tem gerência nenhuma, né? Enquanto que a igreja subterrânea ali é perseguida. Então, esse acordo é muito problemático mesmo. Isso pesa muito contra ele. A questão das finanças hoje foi o assunto do dia, né? Então, hoje falaram os cardeais, todos ligados à parte de economia do Vaticano, cardeal Marx, cardeal Schönborn, fizeram um diagnóstico ali do estado das coisas, né? Falaram, foi também o cardeal falando pelo Banco Vaticano, mostrando o estado das coisas, quer dizer, que não é bom. Isso também pesa bastante para alguns cardeais. Isso é muito importante, ter essa capacidade de gestão, né? É, a gente comentou também semana passada, é a pedra no sapato do cardeal Tagle, né? Ele foi lá para Caritas, a gestão dele foi um desastre. Eu não vejo o colégio de cardeais escolhendo alguém sem capacidade de Viu gestão. que soltaram um vídeo ele cantando Imagine, do John Lennon. Você gostou disso? Pois é, né? Que coisa, né? Porque o vídeo não é novo, né? Mas ele apareceu agora, né? Aí a gente diz que a ação do Espírito Santo é limitada um pouco pela, pela liberdade dos cardeais e ficam bravos. É claro que o Espírito Santo age, senão não faria sentido nem rezar, né? Nós rezamos para que o Espírito Santo haja bastante. Agora, as intrigas, né? As coisas. Como é? Onde estava esse vídeo que surgiu agora, né? Apareceu agora. Coincidência, coincidência. Coincidência. Ele Pois cantou é. lá, Imagine, No Religion, No More É. Religion, sei lá como é que é a letra, mas fala que não vai ter mais religião, não vai ter mais É. pátria e tal. A música é uma música comunista, meio diabólica, até ele vai lá e canta essa música. Quer dizer, é uma vergonha, né? Muito ruim. Até
Saiu ali como no Twitter, tinha assim, nota de comunidade. Ele não cantou a parte que falava de não ter religiões. Ah, pelo amor de Deus. Aproveitando que Cantou. você tá falando do Parolin, nosso amigo Lucas Lancaster perguntou se o Parolin tem um mínimo de fé católica. Ô, professor, tudo bom? Sou seu aluno, hein, professor? Um abraço. Eu acho que alguma fé católica deve ter. Eu fico com muito receio, sabe por quê? Vai que ele ganha e vira o Papa. Vamos rezar, né? Nós vamos ter que amá-lo como Papa, né? De qualquer forma. Então, agora, é alguém complicado mesmo, né? Por essas situações todas. Agora, o que aconteceu agora à tarde? Saiu assim, 5, 6 da tarde, eu estava arrumando meus papiros aqui. Saiu uma notícia no The Remnant, né, que é o veículo de trabalho da Daiane Montagne, que eu havia comentado, né, um bom veículo também para se acompanhar. Eles são bem duros, assim, né, são da ala mais forte. Eles vieram com uma notícia de que, vamos já montando o quebra-cabeça aqui, o Parolin estaria consolidado de fato como o candidato da continuidade, e que a ala da Santo Egídio estaria se movimentando em torno do, que nós também comentamos semana passada, aquele português, cardeal Tolentino Mendonça, que é bastante novo. Eles teriam, de certa forma, perceberam que o Zuppi é inviável. O cardeal Zuppi voltou para Bolonha, foi para Bolonha na terça-feira, só que precisava recuperar as energias, né? Então ele foi para Bolonha, ou seja, aparentemente frustrado, né, com alguma coisa, esquisito, né? Já está em Roma. Voltou já hoje, enfim, mas deu uma passada lá, que o candidato agora da Santa Egídio seria o cardeal Tolentino Mendonça e que ele estaria formando ali um bloco com os mais progressistas, né, os sinodalistas, né, essa turma mais que puxaria essa agenda mais forte do Papa Francisco. E que aí, né, a costura, faltou uma semana para o conclave, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas que aí a costura seria da linha do cardeal Parolin, teria chegado para os conservadores e falado: olha, comigo é ruim, mas com ele é pior. Vocês não querem me apoiar? O que vocês precisam? E aí que ele cederia na questão da missa e da fidúcia súplicas, né? Questão da bênção lá. Isso é o que diz a reportagem, né? E que aí formaria-se aí um bloco que impediria o cardeal Tolentino, mas daria algum suporte para o cardeal Parolin, né? Disse, Pedro, né? Diga. não pode concluir. Eu perguntar se as casas de aposta aqui indicam alguma coisa, que o Parolin tá caindo nelas Ah, também. Pegar os gráficos aqui. eu acho que o site, né, o Polymarket, eu acompanho também. Curioso, tem um paper, eu devia ter pegado o nome antes, um artigo científico mesmo, né, de economia, econometria, alguma coisa assim. Ele faz uma avaliação com base nos dois últimos conclaves, uma análise científica mesmo, né, com método científico, estatística, etc. Mas o objeto de estudo ali é entender por que é que as casas de aposta, né, as previsões, quando é um evento tomado a portas fechadas, sempre erram, né? Enquanto que para eleições, o índice de acerto até que é bom. Assim, a gente sabe que o Datafolha sempre erra, etc. Mas não erra muito, assim, erra a porcentagem, tá? Mas quem vai ganhar, eles acabam acertando no fim das contas, né? Claro, a própria pesquisa influencia no resultado, mas, enfim, não é esse o ponto lá do artigo. E aí ele olha para o conclave de 2005 e para o de 2006, como 2013, como que o vazamento de informações, aparentemente tinha um jornalista no conclave de 2013, que toda vez que saía fumaça, ele dizia quanto tinha sido a votação. E sempre dando o Bergoglio na frente. E que isso não mexia nas apostas. E que no fim o Bergoglio ganhou. E que ninguém apostou. Que quem tivesse apostado no Bergoglio lá no começo teria feito um dinheirão, acreditando nesse jornalista. Mas as pessoas não acreditam. Então, que decisões tomadas a portas fechadas, como por exemplo num conclave, numa votação de um tribunal, uma Câmara Superior, né, uma Supreme Court ou um STF, uma coisa assim, essas apostas costumam errar, porque é pouca gente
a decisão é tomada a portas fechadas e de modo quase que anônimo, então as pessoas têm menos. Enfim, o paper é bastante interessante, assim. Então, o que me leva a crer que, olha, se está dando o Parolin aí como favorito, é pior para ele, né? Porque esses casos eu posso costumam errar. Eu também tenho acompanhado, porque aí tá dando, olha, Parolin caindo com o Tagli subindo. O Tagli não faz sentido ele tá subindo. Depois aparece Agora o Cardeal. a arrancada impressionante é do Turkson. Ele tá em E terceira não aqui. não faz sentido nenhum. Desculpa, o único lugar que eu vejo o Cardeal Turkson ser comentado é em site de aposta. Nem outro lugar fala dele. Não, é verdade. E ele já tinha aparecido como favorito no conclave passado, assim. Desculpa, a impressão que me dá é que, qual que é o africano que tem? É o Turkson. Porque assim, se for para ser africano, nem entre os africanos ele é o favorito. O Cardeal Mbongo de Kinshasa, eu falei errado no podcast passado, teria mais chance. Então, é esquisito. E aí, alguns vão me perguntar do Cardeal Avellini, né? Também nessa notícia do The Remnant comenta que está pesando muito contra ele o fato. Bom, ele disputaria, em tese, o mesmo eleitorado do Cardeal Tolentino, né? Uma ala mais progressista, que, segundo a reportagem, estaria mais junta já com o Cardeal Tolentino, e que o que pesou. Olha que curioso, Cardeal Avellini não fala muito bem italiano. Eu tá com dificuldade até de conversar, de se comunicar ali. Isso pegou meio mal. Então. Então já era. Não vão eleger um papa que não fala italiano, já era. Francês ainda, francês. Piorou. Você já se queimou totalmente, já era. Se eu fosse ele, pegava um avião e ia embora para casa. Ia me matricular num curso de italiano para o próximo conclave. E com isso a chance dele acabou de aumentar uns 50%, né? Só de a gente ter dito isso. Não, brincadeira, mas faz um pouco de sentido. A gente sabe que isso tem um pouco isso sim na Cúria, né? Uma coisa meio. São 20 cardeais italianos, 17, vai, a rigor. Mais os que estão na Cúria, mas não são propriamente italianos, mas enfim, estão ali na Cúria, né? Vivem ali na Itália, moram na Itália. Então, isso pode estar pesando contra o Cardeal Avellini. E é curioso, porque o que essa matéria comenta é que o Cardeal Parolin escolheria mesmo o João 24 como nome, e o Cardeal Avellini também escolheria João 24. Então teriam dois aí, João 24, né, provando que tem uma linha bem parecida. Agora, o que foi curioso, e aí o que a matéria diz é que esse lado conservador, este bloco está se formando. O nome dele é o Cardeal Erdogan, né, da Hungria. O próprio Cardeal Parolin, o que surgiu nesses dias também, a gente comentou isso semana passada também, que se o nome dele for se mostrando inviável, o banco de reserva dele ali, né, o substituto, seria o Cardeal Gugerotti, né, um ilustre desconhecido aí, prefeito do dicastério das igrejas orientais, também uma carreira muito parecida com a do Cardeal Parolin, são próximos, são amigos. Ambos têm como mestre o famoso Cardeal Silvestrini, né, que é um histórico, né, da Secretaria de Estado, né, cumpriu um papel muito importante. Amamos Silvestrini. Silvestrini está nos livros do Malak Martin. O codinome era Gentini. Quer dizer, um fulano, nossa, com uma péssima fama. Se envolveu em alguns problemas por aí de escândalo, né? Digamos, de banco, né? O Banco Ambrosiano também teve problemas, se não me engano. E um ferrenho defensor da aplicação do Concílio Vaticano II, né? Tem frases dele falando disso, etc. E, bom, o Parolin e o Gugerotti são alunos dele, né? Tem ele como grande mestre, assim. Então, se o nome do Parolin não for muito criar aquilo que nós comentamos, né? Dele criar uma rejeição por ter ficado muito exposto, o nome do Gugerotti surgiria ali como uma opção. De ponto positivo dele. Comentar com você na última conversa uma coisa aí que é curiosa
é o bispo de Milão não ser cardeal, né? Ah, isso é muito, muito interessante. Eu acho que é coisa que nunca teve na história, é a ausência de um cardeal de Milão. Que eu acho que nunca teve isso aí, né? Pelo menos nos últimos 500 anos, porque Milão é a segunda, né? Depois de Roma é Milão, é a sede de Santo Ambrósio. Não adianta, o bispo de Milão feito cardeal, ele é um papábile, tá bom. E aí, quais são as razões do Papa não ter feito o arcebispo cardeal, né? Uma coisa... Ele chama Delpini, se eu não me engano, é o arcebispo Delpini. Olha, coisa do Papa Francisco, né? Nessa coisa dele de aumentar o colégio de cardeais e diversificar o colégio de cardeais, algo que já vinha acontecendo também nos últimos papados, mas ele fez aquelas preferências às periferias, né? Como ele dizia, e um pouco menos a essas cidades. E aí, o que nós temos até o Gabriel, você que tá de bobeira aí, pesquisa se eu tenho quase certeza, se o patriarca de Veneza é cardeal. 99% de certeza que não é também. Então nós teremos o patriarca de... É pior, porque é a patriarca, né? E aí exato. deveria ser cardeal, né? Isso daí é uma falha. O de Milão já rompe com uma grande tradição, né? Vai ser uma das primeiras vezes que não vai ter um cardeal de Milão lá. E se de Veneza também não for, também é outro absurdo. E tem mais dois. Deixa eu ver. Esse Francisco... Vamos ver. Não é cardeal. Não, ele tá de vermelho, né? Que ele tá de verde com o nome dele. Desce um pouquinho, eu vou dar fonte pra turma. Ó. Desce bem na página aí. Vai ter na referência embaixo. Desce mais um pouco, sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aí, ó, Catholic Hierarchy. Entra nesse link do Catholic Hierarchy. Isso, aí a fonte raiz. Olha lá, não é cardeal, tá vendo? Tem os cargos todos dele aí, não é? Ele não é. É um patriarca, acho que ele tem essa distinção de poder, usar talvez a veste coral, não sei, tô chutando. Mas não é o de Milão, não é o de Veneza, não é o de Paris e não é o de Los Angeles. E se não tem muita tradição, é uma cidade gigantesca dos Estados Unidos. Então essas 4 cidades... Essas 4 sagradas é Milão e Veneza. Isso sem dúvida nenhuma, coisa completamente contra a tradição. Vai ser raríssimo um conclave sem o cardeal de Milão e sem o cardeal de Veneza. E Veneza tem Papa, né? Não, sim, muitos, né? Milão também, né? Então, é uma pena, né? Porque... E são cidades representativas, né? Como eu comentei, né? Los Angeles, historicamente, nem tanto, mas é uma cidade gigantesca. Paris, nossa, se Paris... Se não é importante ter o cardeal de Paris, o arcebispo de Paris não for cardeal, tá no conclave, quem que é, né? São 2 falhas graves. Los Angeles, porque simboliza uma grande diocese americana. Embora o primaz dos Estados Unidos é de Baltimore. De Baltimore, E o primaz da França não é Paris, é Lyon. Mas mesmo assim, Paris é uma cidade emblemática e deveria ter cardeal, obviamente. Então, aí, por exemplo, no caso de Los Angeles, é curioso, porque o bispo de Los Angeles, que é o arcebispo Cordileone, ele é de uma linha um pouco mais conservadora. Ele teve até uma grande polêmica, porque a Nancy Pelosi, que era a presidente da Câmara nos Estados Unidos, ela era a favor do aborto, né? Votações contra o aborto e tal. E ela é da cidade de Los Angeles, então o bispo dela é o arcebispo Cordileone. E ele falou que, olha, quando ela estiver aqui em Los Angeles, os padres aqui da diocese estão avisados que não é para dar comunhão para ela, né? Isso foi uma polêmica ali na época e tal. Bom, o Papa Francisco fez cardeal o bispo de San Diego. Não, de São Francisco, desculpa. Que é uma cidade, digamos assim, suburbicária, né? A metrópole é Los Angeles, San Diego assim, é como, mal comparando, é como se ele não fizesse Dom Odilo cardeal aqui em São Paulo e fizesse o bispo de Osasco cardeal. Quer dizer, quase como uma coisa assim, ó, eu não gosto mesmo de você, eu gosto do seu vizinho. Que esse até ficou agora bispo de Washington, cardeal McElroy, que é complicadíssimo. Então, Papa Francisco tinha um pouco isso, né? Então tem o cardeal da Mongólia, de Madagascar, de Mianmar, de Tonga, do Timor-Leste, mas Paris, Milão, Veneza.
tudo bem, escolhas, mas quando chega no conclave é de se lamentar um pouco que não tenha, né, esses cardeais das cidades tão importantes para a igreja. E aí uma coisa curiosa, que aí vamos dizer assim, ele não gosta do Monsenhor Delpini, que é o bispo de Milão, o arcebispo de Milão. Tudo bem ele não gostar, não tem problema. Os outros papas provavelmente não gostavam também de muitos dos bispos que eles fizeram cardeais, mas que eram do que a gente costuma chamar de sede cardinalícia, né? Então, assim, o bispo de Salvador tem que ser cardeal, o bispo de Baltimore tem que ser cardeal, o bispo de Lyon tem que ser cardeal, o bispo de Milão tem que ser cardeal, de Veneza, porque são lugares que todos os bispos foram cardeais, tem uma representação importante que o Papa, enquanto tem papado, é importante que o Papa ouça o que esse bispo que mora na cidade tão importante tem a dizer para ele, assim, e como é importante na época de ser vacante que essa cidade esteja, de certa forma, representada no conclave. Então é uma pena, né? Mas são as idiosincrasias do Papa Francisco, ele tinha essas coisas. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.